Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração que nós participamos. Queremos te agradecer, Senhor, porque pudemos expressar um pouco, Senhor, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós, ó Pai, agradecemos diante de Ti, Senhor, através do cântico. E Pai querido, eu quero também te agradecer, Pai, pelas orações que foram feitas e já foram ouvidas, ó Pai, porque sabemos que Tu és aquele Deus que ouve as orações e que faz segundo a Tua vontade, de uma forma soberana, boa, perfeita e agradável. Queremos te agradecer também, Senhor, agora pela Tua palavra que foi lida e agora será aplicada aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que Tu estejas nos abençoando, Senhor, nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso, porque trata-se do contexto que nós certamente já conhecemos. É um texto que fala sobre o povo que está voltando para casa, está voltando para a terra. Eles saíram do cativeiro babilônico e estão construindo agora o templo. Só que nessa construção do templo, eles têm tido dificuldades, não está sendo fácil. Essa leva de judeus que saem da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo, eles têm dificuldades, lutas, falta recursos, falta gente bem capacitada para construir. E eles estão, evidentemente, num momento que é um momento chave dessa reconstrução, porque inicialmente eles foram avivados, foram renovados para que eles pudessem retomar sua terra e agora reconstruir o seu local de adoração. Mas agora eles estão enfrentando o desânimo, estão enfrentando a frustração. E nessa manhã eu quero falar justamente sobre isso, como lidar com as expectativas frustradas. Queridos, é impossível viver sem expectativas em relação ao futuro. Eu até coloquei uma frasezinha que eu achei bem pessimista ao lado,
que diz assim: crie um jumento, um cavalo alado, um bode vesgo, ou até um pônei maldito, mas não crie expectativas. Porque é um pouco a visão que nós temos em parte da sociedade, que tem uma visão extremamente pessimista. Mas o fato é que a gente não vive sem expectativas. Quando a gente fala não crie expectativas, a ideia é não crie expectativas boas, porque expectativa ruim você vai ter. A ideia que muitos hoje vivem está muito ligado a isso. Existem aquelas pessoas que estão criando expectativas de que coisas boas vão acontecer, e tem aquelas pessoas que só esperam o pior, só esperam a notícia ruim, só esperam a desgraça, só esperam a tragédia. Eu acho que isso oscila um pouco na nossa vida. Tem época que a gente tem uma visão extremamente positiva, a gente está bem no relacionamento, a gente vê os filhos crescendo, conseguindo e alcançando algumas vitórias, conquistando algumas coisas, e aí a gente tem uma expectativa boa em relação à vida. Mas tem época que as coisas estão tão ruins, é um problema após o outro, que a gente pensa, olha, parece que não acaba nunca, parece que o pior ainda está por vir. Então, expectativa todos nós temos em relação ao futuro. Geralmente, se cria uma série de sonhos e projetos que o tempo insiste em alterar e corrigir. Essa é a realidade. Então, nós temos uma expectativa em relação ao futuro, mas o tempo, os problemas, as dificuldades vão rearranjando, né, esses sonhos, esses projetos, de tal forma que o que se vem no futuro é diferente daquilo que nós projetamos. Também é impossível não se frustrar com o presente, pois a sua construção depende de outras variáveis além do sonho. Então, entre o sonho e o projeto que nós visualizamos lá na frente, existe a realidade, existe o presente, as dificuldades, as variáveis que vão mudando os nossos planos futuros. E isso traz frustração. Sem dúvida, a gente fica frustrado com um monte de coisa que nós não pudemos fazer ou não pudemos realizar. Agora, o que nós podemos aprender, então, com esse texto, que está falando sobre uma expectativa frustrada do povo? Eles estavam construindo um templo, e o que eles perceberam? Quando os fundamentos estavam sendo colocados, talvez as paredes já estavam sendo erguidas, eles perceberam, esse templo vai ficar pior do que o templo passado. Esse templo não está ficando bom. O templo de Salomão era um templo belo, maravilhoso. E esse templo que a gente está construindo é um templo ruim. Até usando uma palavra, uma gíria da nossa época, é um templo meia boca que a gente está fazendo. Não está legal esse templo. Vai dar até vergonha da gente cultuar num templo desses. Então, como lidar então com as expectativas frustradas? O que esse texto então nos ensina? Primeiro, que a gente tem que evitar comparações paralisantes. Qual que era o problema aqui? Os mais novos nem sabiam como era o templo antigo. Eles não tinham referências, não tinham fotos da época, não estava no Instagram, não estava no Facebook, não tinha nada que pudesse ser uma referência para eles. Mas os mais velhos sabiam como era o templo. Então, aquelas pessoas que, digamos, tinham uns 10, 15 anos, que foram lá para a Babilônia, ficaram 70 anos no cativeiro e voltaram, estavam ali reconstruindo o templo, aqueles de mais de 80 anos, digamos assim, eles estavam olhando a construção dizendo, não está ficando igual, está ficando pior. Os mais velhos, que conheciam o templo de Salomão no seu esplendor, desanimavam os mais novos ao comparar com o templo que estava sendo construído. Uma visão nostálgica
do passado pode ter um efeito devastador no presente. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica preso ao passado. A gente, no passado, quando a gente olha para a nossa infância, a infância é um período maravilhoso. A infância é um período em que a gente não tem muitas preocupações. A infância é um período colorido. E aí a gente olha para a nossa infância, ou olha para a nossa juventude, e quando a gente tinha uns 16, 17, 18 anos, éramos solteiros, né, mais bonitos, fortes, né, cheio de sonhos, e a gente olha para aquele tempo e fala, aquilo que era um bom tempo. Aquele tempo era um tempo joia. Hoje não. Hoje eu estou um caco. Né? Eu estou uma pessoa irreconhecível. Naquela época que a gente vivia bem, as músicas eram melhores do que essas. Né? A sociedade era melhor do que essa. Né? As coisas boas estavam no passado. Só que esse olhar nostálgico é uma porcaria. Não adianta, não ajuda em nada. Porque esse olhar nostálgico, a gente tem saudade daquilo que era bom. Mas na tua infância, não era tão bom assim. Quando você ia para a escola, você sofria bullying. Você nem sabia o que era isso naquela época, mas já sofria. Você que tinha óculos era o 4 olhos, você que era o gordinho da sala, você era o gordo, apanhava. Né? Tinha aquele sujeito que não te deixava em paz. Né? Tinha aquela menina que você gostava que nem olhava para a sua cara, não queria nem saber de você. Tinha aquela professora terrível, aquele professor que fazia as perguntas e te deixava sem jeito na classe. Tinha uma série de questões que você não se lembra, mas estavam lá. Porque você sofreu também na sua juventude, na sua infância. Na juventude, a mesma coisa. Só uma coisa, na juventude não tinha, só para você ver como você sofreu na juventude, não tinha telefone celular. Não tinha. Ah, mas era bom, não sei o que e tal. Era bom porque você está selecionando só algumas coisas boas. Mas também você teve dificuldades. Você teve desencontros, teve problemas. Mas o olhar nostálgico impede, embaça esse nosso olhar. E a gente sempre fica preso ao passado. Né? Nunca consegue viver bem o presente. E esses mais velhos, eles estavam dizendo, no meu tempo que era bom, no tempo de Salomão, na época em que o templo de Salomão era mais bonito, é que era bom. Né? A gente está construindo um novo templo, mas vai ser uma porcaria esse novo templo, não vai ser bom. A sociedade só está vindo de mal a pior, e as coisas vão só piorar, e não adianta. Né? A gente está vivendo um tempo tão horrível que não adianta a gente criar boas expectativas acerca dele. As águas passadas não movem moinho. E o profeta, nesse momento, está vendo que as pessoas estão se desestimulando umas às outras. Começou pelo olhar dos mais velhos. E os mais novos já querem largar a coisa, já não querem mais construir, já não estão mais tão preocupados em fazer algo que seja formoso, que seja belo. Que é isso que acontece com a nossa sociedade também. Né? Quando os jovens param de fazer e param de sonhar, a nossa sociedade fica no caos. Não, a gente precisa de jovens que desejam crescer, de jovens que saiam da pobreza, de jovens que comecem a trabalhar, de jovens que comecem a produzir, de jovens que desejem fazer alguma coisa diferente, de jovens que queiram ser criativos, proativos. Nós precisamos de uma sociedade assim. Aliás, o Brasil ultimamente está muito em baixa. Eu estou cansado de manifestação, eu estou cansado. Eu vou fazer uma manifestação contra a manifestação, né? Para a gente chegar e se levantar, e sonhar novamente, e trabalhar por uma pátria que seja melhor, né? Tudo é motivo de crítica, tudo é motivo de briga, tudo é motivo... a seleção brasileira é uma porcaria, não vou torcer mais para a seleção brasileira. As mulheres são melhores, as mulheres perdem, as mulheres também são uma porcaria. Né? E vai.
e a gente começa sempre com esse sentimento ruim, de que as coisas sempre vão piorar. Então, para com essas comparações e vamos olhar para o presente. Eu tenho estudado um pouco as ODSs. Na quinta-feira nós fizemos um estudo sobre a questão da pobreza, e eu achei muito legal no texto, dizendo acerca daqueles que a gente considera como pessoas carentes, que uma das formas de você começar a vencer a pobreza é colocar na cabeça daquela pessoa que está numa situação de fragilidade, que ela não é um ser carente, mas que ela é um ser potente, que pode mudar essa situação, que pode virar o jogo, de começar a enxergar a realidade de uma forma diferente, porque as pessoas começam a olhar, não tem dinheiro, porque os ricos têm cada vez mais e a gente tem cada vez menos. Não dá para ganhar dinheiro nesse país porque é uma roubalheira. E a gente começa sempre a fortalecer essa visão negativa acerca da vida. Enquanto que, para que a gente possa vencer isso, a gente tem que mudar o pensamento. A gente tem que acreditar nas potencialidades, tem que sair à luta, tem que buscar os caminhos. Essa é uma forma de sair da condição da pobreza. E um detalhe, naturalmente, nós caminhamos para a pobreza. Se a gente não estabelecer o esforço, a vontade, o trabalho para sair dessa situação, nós naturalmente ficamos pobres. Então, o trabalho é necessário para que a gente alcance algumas coisas, alcance uma vida de bem-estar, alcance uma casa melhor e uma condição melhor de vida para a nossa família. E eu achei interessante, porque eu estava assistindo ontem à tarde, acho que era o Luciano Huck, ele estava fazendo um teste com uma menina que ia fazer uma peneira no Corinthians. Aí quando eu vi Corinthians, eu quase desliguei, mas eu fiquei mais um pouquinho e tal. E achei interessante a história. E aí o rapaz que estava lá no Corinthians, ele chegou e disse, olha, a gente recebe essas meninas das comunidades. E a primeira coisa que a gente quer mostrar para elas é que elas não são carentes. Quase virei corintiano quando ele disse isso. Falei, é isso. É isso. A gente não pode tratar as pessoas sempre como carentes. A gente tem que mostrar para as pessoas que elas podem sim sair da situação em que elas estão. Então a gente precisa evitar tanto a comparação paralisante do passado, como também viver sempre nessa nostalgia do que já aconteceu e não vai acontecer de novo, e agora é uma outra realidade, e bola para frente, a gente tem que seguir adiante. Outro aspecto que nós vemos é o trabalho duro e o Senhor conosco. A palavra profética foi animadora e motivadora. Ela mostra o que algumas pessoas dizem aí que é verdade. Não há almoços grátis. Não há almoços grátis. Para qualquer projeto, existe a necessidade de ânimo e de esforço. No entanto, para a vida cristã, existe, além da força humana, uma ação divina que nos ampara e impulsiona. Porque o profeta diz, vai trabalhar, vai, se esforça. Governo, porque ali está falando com o governo. Zorobabel, se esforça, ser forte. Sumo sacerdote, a igreja, ser forte. Todo o povo, ser forte. A ideia é, esforça-te, vai adiante. E não é só a nossa força que está em jogo. Porque se fosse só a nossa força, a gente poderia dizer, isso é autoajuda, isso é apenas motivação, isso é coisa de gente que quer ganhar dinheiro em cima da gente, é coaching que nunca ficou rico, agora está inventando de ser coaching, para ganhar dinheiro em cima dos desanimados, tal. Não, não é isso.
Não é isso. O que a Bíblia está falando, o profeta está dizendo, olha, vocês sejam fortes, trabalhem duro, porque o Senhor é convosco. Porque não é só o nosso trabalho, não é só a nossa força, não é só a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade física, a nossa criatividade, não é só isso. Deus está conosco. Então o profeta, ele claramente diz, porque eu sou convosco, diz o Senhor, dos exércitos. E é interessante porque quando se fala o Senhor dos exércitos, está mostrando que essa situação é uma situação de luta, é uma situação de batalha. Porque na cura nós temos o Yahvé Rafá, na falta de recursos nós temos o Yahvé Jiré, mas na batalha, na luta diária, nós temos o Senhor dos exércitos, é aquele que vai à frente. E esse texto, nós temos uma repetição do Senhor dos exércitos no versículo 4, nós temos no versículo 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Também nós temos no versículo 7, diz o Senhor dos exércitos. Também no versículo 8, diz o Senhor dos exércitos. E no 9, nós temos duas vezes repetindo a palavra Senhor dos exércitos. A frase o Senhor dos exércitos. Então a ideia é de que Deus está lutando junto com a gente. Deus está amparando nessa batalha, que não é só uma batalha nossa. É a batalha da reconstrução. Está se reconstruindo o templo, é desejo dele que o templo seja reconstruído. Então é desejo dele que nós também sejamos reconstruídos na nossa vida espiritual e a partir da nossa vida espiritual, as outras áreas da vida da gente. Outro aspecto que nós vemos aqui, que é o sonhar de novo. O profeta não apresenta uma mudança imediata, mas alimenta as mentes com um novo sonho, uma nova visão. Projetos divinos contam com recursos divinos e abundantes. O convite é olhar para diante e sonhar junto com Deus. Sonhos conjuntos tornam-se realidades. O que eu quero dizer, e aqui também, apesar da linguagem parecer muito de autoajuda, não é não. Não é não, porque quem está falando aqui é o profeta. O profeta disse, olha, vocês estão achando que vocês não têm condição, vocês estão achando que esse templo não vai ficar bom, mas eu vou dizer que eu tenho o ouro e tenho a prata. Os recursos são meus. Eu sou dono dos recursos para essa empreitada. Então é interessante porque não caiu ouro do céu, não caiu prata do céu. Deus até está falando, olha, eu vou tirar de vários lugares, de várias distâncias, de outras nações, e esse templo vai ser reconstruído. Então, imediatamente, isso não aconteceu. Não aconteceu naquela época da forma que nós podemos pensar. Eles não viram o recurso imediatamente, como também nós não vemos o recurso imediatamente. Nós não estamos aqui pregando de que as coisas vão acontecer amanhã, que vai cair na tua conta R$10.000, que você vai achar lá no teu trabalho, lá no estacionamento, uma mala cheia de dinheiro, que você vai jogar lá na telecena e você vai ganhar, né, vai ficar acompanhando o Silvio Santos, né, para ver os números. Por duas vezes, olha como é a tentação, né? Eu fui lá no restaurante e peguei 2 marmitas, uma para mim e uma para a Deise. E aí, o peso das 2 marmitas saiu igual. E ele disse, poxa, joga esses números na telecena. Aí eu não sei o que aconteceu também, num outro lugar, a mesma coisa, coincidiu os números, olha, joga na telecena. Eu falei, né? Eu falei, só jogar na telecena, né? Faltam os outros 5 números ainda, né? Se eu for jogar, né? Porque só foi um aqui que coincidiu, né? Mas é interessante porque as pessoas pensam no imediato, nas coisas que acontecem rapidamente, na solução mirabolante.
E não é assim, não vai ser assim, não é essa forma que Deus trabalha, porque Deus não está só trabalhando com o nosso bolso, Deus não está trabalhando só com os nossos bens, Deus não está trabalhando apenas para que a nossa conta bancária seja gorda, Deus está trabalhando com o nosso caráter, Deus está trabalhando com o nosso jeito de ser, Deus está trabalhando com o nosso temperamento, Deus está trabalhando com a nossa vida, e isso demanda tempo. Não é uma coisa que de uma hora para outra vai mudar. Não é assim. Tanto é que até o pessoal chega e diz, olha, você quer fazer uma campanha para ficar rico? Então faça o seguinte, né, faça um curso para se qualificar e trabalhe duro, porque essa é a resposta. Não adianta você pensar, né, em simplesmente, olha, eu vou fazer uma oração e magicamente as coisas vão acontecer. Porque se 10 mil reais caírem na tua conta, você vai lá no banco, fala com o gerente e diz que esse dinheiro não é teu. E vê de onde é que veio. Se você achar uma pasta na rua, você vá na delegacia de polícia e diga, olha, eu achei essa pasta. Né, porque antes de querer ficar rico a qualquer custo, tem a questão da ética, tem a questão do caráter que precisa ser trabalhada na nossa vida. E olha, irmãos, a questão da Bíblia, a Bíblia, ela promete para a nossa vida que Deus ele vai cuidar de nós e Ele está cuidando de todos nós. Mas o que nós precisamos entender é que essa questão de você sair da pobreza para uma vida melhor, isso depende da ação da gente, da confiança que a gente tiver em Deus e, sobretudo, da qualificação de buscar os caminhos melhores. E eu quero dizer que você tem condição de fazer isso, você é uma pessoa que pode buscar caminhos melhores, porque Deus deu essa condição para todos nós como seres humanos. Então, busquemos, vamos sonhar de novo. Você que teve dificuldades, teve problemas, estava caído, está andando na rua, olhando a cabeça, olhando para baixo, né, chutando bituca de cigarro, latinha, nem latinha mais, porque os catadores pegam tudo, né? Mas chutando o lixo na rua, levanta a tua cabeça, sonha de novo. Sonha de novo. Sonha de novo em conquistar, sonha de novo em alcançar as coisas boas para a tua família, para você, para que a gente entenda que trabalho foi uma coisa que Deus fez para a gente pudesse ter uma condição melhor na nossa vida, para que a gente tivesse o recurso para viver nesta terra. Agora, que glória da segunda casa é essa? Porque eles estão construindo uma segunda casa. Essa segunda casa é o Templo de Salomão, que está sendo reconstruído. A primeira hipótese é que essa segunda casa, que vai ser melhor do que a primeira, é o templo que foi construído e reformado no período de Herodes o Grande. Porque aconteceu isso mesmo. Na época de Herodes o Grande, o templo ficou muito melhor do que o templo de Salomão. O templo, ele não somente foi reconstruído nas suas dimensões, que eram as dimensões anteriores, mas o Herodes fez uma esplanada lindíssima, né? Foi aumentando os espaços, de tal forma que realmente essa construção foi a construção mais bonita que o povo de Israel teve na sua época. A hipótese 2, esse templo não é propriamente o templo de Herodes, porque depois o próprio Senhor Jesus disse e profetizou que esse templo seria destruído. E foi, no ano 70 depois de Cristo, os romanos, eles mesmos destruíram o templo de Salomão, reformado por Herodes. Então não seria esse o templo que esse texto está profetizando. Mas então a hipótese 2, de que esse templo, na verdade, é o símbolo da igreja de Cristo. Quando está falando que esse templo seria formado de várias nações, é porque a igreja de Cristo é multifacetada, é transcultural, são pessoas de várias tribos, línguas, nações, regiões.
Então, o segundo templo, na verdade, somos nós, a igreja do Senhor, que foi constituída depois do sacrifício na cruz do Calvário de Cristo Jesus, e surgido no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos, e ali surge a igreja do Senhor no tempo e no espaço. E existe a hipótese 3, de que, na verdade, o governo é escatológico, é para o final dos tempos. É o reino milenar de Cristo que vai se estabelecer sobre a terra, e aí sim, então, esta casa será maior do que a primeira, a Nova Jerusalém. Mas em todos os casos, o cumprimento da profecia é certo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu quero trabalhar a ideia da igreja. Nós que somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos essa casa, essa habitação de Deus. Antes havia uma habitação humana, um templo humano, que era para simbolizar justamente essa segunda casa, que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. É essa igreja de Cristo Jesus que Deus está reconstruindo. E pegando no aspecto pessoal, e aí pensando na igreja de Cristo, não somente no aspecto coletivo, mas no aspecto individual, Deus está nos reconstruindo a cada dia. Deus está agindo no nosso coração. Nós estamos melhorando em cada momento. E esse reconstruir, essa reconstituição de Deus, ela tem um aspecto interessante. Essa reconstrução, ela tem a paz como uma espécie de árbitro do nosso coração. A Bíblia diz, né, que tudo que for verdadeiro, tudo que for fiel, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos perceber? Algo que é importante nessa reconstrução do templo, agora pensando em nós, indivíduos. Nós estamos em busca da paz de Deus. Aliás, nós temos a paz de Deus. E essa paz de Deus é árbitro do nosso coração. É juíza do nosso coração. Então, quanto mais paz nós tivermos nas nossas decisões, quanto mais paz nós tivermos nos relacionamentos, a paz de Deus, mais nós estamos, né, crescendo e sendo reconstituídos como templo do Senhor. Coloquei até uma figurinha do cachorrinho cheio de periquito, que diz assim: quando o seu cachorro tem mais paz interior que você. Porque tem muito cristão sem paz. Muito cristão sem paz. Muito cristão ali com medo do futuro, frustrado, impaciente, com medo do que pode acontecer. E uma das características do templo do Senhor é justamente esse: neste lugar darei paz. A paz é um aspecto da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, que nós tenhamos essa paz. Outra possibilidade é de pensar na reconstrução da segunda casa como uma ação espiritual. Semelhante ao processo de santificação, a segunda casa é uma constante construção cujo término se dá na glorificação. Então nós estamos sendo reconstruídos em reforma o tempo todo, até o momento em que nós tivermos o nosso corpo glorificado, sem pecado. E nesse aspecto, as expectativas são colocadas no seu devido lugar, e as frustrações são superadas pelo fato de fazerem parte do processo. Então, olha que interessante, né? A ideia é que Deus está conosco. Ele diz: sê forte. A gente
tem expectativas em relação ao futuro de que a gente vai conseguir uma série de coisas, a gente tem os nossos projetos. E na caminhada surgem dificuldades que frustram esses projetos. Mas aí vem a palavra de Deus e diz novamente para a gente: ser forte, ser corajoso e vai adiante, porque eu sou contigo. E aí a gente amadurece esses projetos, melhora, aperfeiçoa, aproxima da realidade. Até que mais para frente também, por conta das dificuldades e das lutas, a gente tem uma frustração, tem um desânimo, e aí vem a palavra de Deus e diz: ser forte, ser corajoso, vai adiante, eu sou contigo, eu sou o Senhor que te fortalece. Essa é a vida da gente. Essa é a vida da gente. Quando a gente descobre isso, quando a gente percebe isto, a gente amadurece. E a paz de Deus começa a trabalhar no nosso coração, não somente nos momentos bons, mas também a gente passa a viver em paz nos momentos de dificuldade também. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a ordem é não parar, é esforçar-se e continuar. Saber que nessa reconstrução nós contamos com o apoio e recursos do Senhor. Por isso, atualizemos os nossos sonhos, porque temos uma tarefa importante pela frente, que é o projeto Templo 2.0. É o nosso projeto. Novo templo, uma nova reconstrução. Um templo onde a glória do Senhor se estabeleça, onde realmente nós possamos viver nessa vida, e claro, na outra a gente vai viver isso, mas viver nessa vida o plano de Deus, os propósitos que Deus tem para nós, nessa nossa missão. Amém, queridos? Então confiemos no Senhor, confiemos. Não vamos baixar a cabeça não vamos abaixar a guarda, mas pastor, amanhã eu tenho uma conta para pagar que vai ser um negócio. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Mas pastor, não é só levantando a cabeça que essa conta vai ser paga, pastor. O que eu vou fazer? Pastor, você tem o dinheiro para emprestar? Não tenho. Não tenho, já tive. Agora não tenho não. Não tenho de onde tirar não. Então, pastor, como é que eu vou fazer? Levanta a cabeça, pede a Deus estratégias, vai se esforçar, vai lá no banco, fala: não tenho dinheiro aqui, não tenho como pagar. O banco vai chegar e tentar negociar com você, ver se você consegue algum recursozinho para pagar as dívidas. E a gente vai levando. E a gente vai confiando na palavra que a gente vai conseguir. Alguma coisa vai acontecer, a gente está em prontidão. Seja produtivo. Se, por exemplo, tem coisas que só vão acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, por exemplo, você está na Pindaíba agora. Está na Pindaíba. Se você não fizer alguma coisa agora, você não vai sair dessa Pindaíba nunca. Então faz alguma coisa agora para no futuro você chegar e sair dessa Pindaíba. Então faz algum curso, vai vender chocolate não sei aonde, vai vender bolo, vai fazer as coisas, vai se virar, vai fazer crochê, vai fazer tricô. Alguma coisa precisa ser feita. Esforça-te, porque não é sentado que você vai conseguir. Conta-se que tinha 2 mulheres de pastores que estavam ali costurando as calças dos pastores. Tinha uma mulher que estava ali dizendo: olha, o ministério do meu esposo está bem, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, e ela costurando. E a outra dizendo: ah, mas está ruim, as coisas não vão para frente, e a outra costurando a calça. Uma falava que as coisas estavam indo, com dificuldade, com lutas, mas estavam acontecendo. A outra dizia: ah, mas não dá, as coisas estão só indo de mal a pior. Aí depois, a primeira, da direita, estava ali costurando os joelhos da calça. E a outra
estava costurando os fundilhos da calça. Por aí a gente percebe por que as coisas não estavam acontecendo. Esse pastor estava orando, estava batalhando, estava buscando. O outro estava sentado, apenas sentado, e só fazia as coisas, e não fazia as coisas, apenas ficava esperando. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor, quero chamar o grupo de louvor.